UPA de Sobradinho 2 fica sem água e pacientes deixam de ser atendidos. Começa a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Onça aparece em quintal de casa no Lago Sul. E o Detran começa a restringir o atendimento nos postos do Na Hora. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E olha, às 7 horas, esse foi o período que a unidade de pronto atendimento de Sobradinho 2 ficou sem água. Resultado, atendimento restrito e enormes filas de espera. Nessa terça-feira, a água voltou, mas as reclamações continuam. Já virou uma novela esperar horas por atendimento na UPA de Sobradinho 2. Pacientes que madrugaram para conseguir uma consulta reclamam da demora. Eu não entendo esse hospital, é bem organizado, bem limpinho, bonitinho, mas o fator principal é que o povo quer, atendimento médico, não tem. Estou vindo lá de Planaltina, fiz uma ficha lá, a menina falou, se você quiser esperar, você espera, mas não tem médico não. Aí já estou aqui e ouvi a mesma coisa, que aqui não tem, talvez vão me dar um encaminhamento para me levar meu filho para outro lugar. E esse é o problema desta terça-feira, porque o da noite de ontem era outro, a falta de água. Com o abastecimento normalizado na manhã de hoje, teve paciente que voltou para tentar ser atendido, já que retornou para casa ontem sem qualquer diagnóstico médico. Por que eu ia ficar esperando água e sabia lá que hora que essa água ia chegar? Aí eu fui embora. Pela nota enviada pela Secretaria de Saúde, só foi o seu Lourismar desistir de esperar que a água voltou às 10 da noite. E como já tem previsão para suspender em alguns períodos o abastecimento de água até a tarde desta quarta-feira, a direção da UPA informou que vai solicitar um caminhão-pipa para evitar que novamente a falta de água atrapalhe os atendimentos. As regiões de São Sebastião e Planaltina também enfrentam um racionamento ao longo desta semana. Sobre a falta de pediatra na UPA de Sobradinho, a Secretaria de Saúde informou que a unidade não oferece essa especialidade. Agora, se já faltava médico, agora falta médico e falta água também. Falta tudo, né? E falta vergonha também em muitos dos nossos gestores públicos. Se essa reportagem não estivesse tratando de uma tragédia, a gente poderia muito bem dizer que isso se trata de piada pronta. O nome do lugar se chama Unidade de Pronto Atendimento. E as pessoas ficam horas aguardando um médico, mendigando atendimento. E é que a gente sempre fica com aquela pergunta que não se cala, que fica ali martelando na nossa cabeça. Onde estão os 10 mil médicos que pagamos, cujos salários pagamos aqui no Distrito Federal? Cadê eles? Onde é que eles estão? Porque nas unidades públicas de saúde para onde eles são designados, ali eles não são encontrados. Com a palavra, a Secretaria de Saúde. Em tempo de racionamento de água, um vazamento atormenta os moradores da colônia agrícola Samambaia. Olha esse vídeo que a gente recebeu aqui de um telespectador. O morador da chácara 113 afirma que há pelo menos 2 semanas a água escorre a céu aberto. Olha lá. O telespectador diz também que uma equipe da CAESB esteve por lá, mas não resolveu o problema. Em nota, a CAESB confirmou a presença da equipe, mas justificou que o trabalho não foi concluído porque materiais de construção impediam o acesso dos técnicos à rede. A companhia ressalta que ainda hoje outra equipe estará lá no local. Isso em meio a esse problemão de falta de água. Quer dizer, tinha um tijolinho ali na frente e eles então não conseguiram chegar ao local do vazamento porque tinha ali o material de construção à frente. Olha, era o que faltava, inventar desculpas esfarrapadas como esta para justificar a não realização do serviço público. Essas pessoas são pagas para isso, para realizar esse tipo de trabalho. Como se diz na minha terra, a desculpa que eles apresentaram para não acabar com vazamento, na minha terra chamam isso usa-se uma expressão muito curiosa para definir esse tipo de situação. Diz que desculpa de amarelo é comer barro. Em Sobradinho, 3 brigadistas que auxiliavam a equipe do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio em uma área de cerrado ficaram feridos. É que a água jogada pela aeronave da corporação, que também atuava na ocorrência, acabou machucando os brigadistas. O vídeo mostra quando eles recebem os primeiros atendimentos. De acordo com os bombeiros, os militares que estavam na região deram ok
para a equipe aérea jogar a água por considerarem que não havia ninguém no local. A falta de comunicação entre as duas equipes teria causado o incidente. A corporação ressaltou que a água não foi descartada em sua totalidade no ponto em que os brigadistas estavam. Os feridos foram levados para o hospital pelos bombeiros. E o presidente Michel Temer fez agora pela manhã o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. É uma tradição. O presidente brasileiro sempre é o primeiro a falar no encontro. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Um discurso que tocou em vários assuntos, né, Renata? Boa tarde. Vários assuntos. Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, é a primeira vez que Michel Temer participa da Assembleia Geral da ONU. O discurso durou aí algo em torno de 20 minutos e, como você bem disse, abordou vários temas. Ele falou, por exemplo, sobre a questão dos refugiados, né, que inclusive já havia abordado esse tema ontem, mas hoje falou para a Assembleia Geral da ONU, falou que o Brasil está de braços abertos para receber essas pessoas e conclamou também os outros países a fazerem o mesmo. A gente sabe que são pessoas que passam por uma situação muito difícil, dolorosa, delicada, né? Então ele falou sobre isso, abordou sobre isso, falou sobre terrorismo, falou sobre a importância também das relações comerciais entre os países, criticou o protecionismo praticado por alguns países, especialmente o agrícola, o que, segundo ele, traz aqui para o Brasil um desemprego muito grande, o desalento a várias famílias. Nós temos imagens aí do presidente Michel Temer lá na ONU, então você vê aí ele indo para o púlpito, né, fazer, como você bem disse, é o primeiro presidente, há uma tradição do presidente brasileiro fazer esse discurso, então ele foi o primeiro exatamente a fazer. Falou também que o Brasil constrói pela diversidade, que acredita no poder do diálogo, falou que é um retorno à xenofobia, um assunto um tanto quanto delicado, mas ele abordou isso também, que é o nacionalismo exagerado e que traz sérios riscos também para o mundo. Criticou a guerra na Síria, cujas maiores vítimas, segundo ele, são as mulheres e as crianças. Pediu o fim do embargo econômico a Cuba, outro tema também, né, espinhoso, assim, para se dizer. Ele também falou sobre isso. Falou que os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, segundo ele, mostraram que é possível ter esse encontro entre as nações com paz e harmonia. Citou, inclusive, que alguns refugiados, né, pela primeira vez participaram também desses Jogos Olímpicos. Falou muito en passant, digamos assim, sobre o impeachment aqui no Brasil. Ele falou o seguinte, disse que o Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo que culminou em um impedimento e que tudo ocorreu dentro do que manda a Constituição. Foi muito pontual com relação a isso e também muito simples o que ele falou relacionado a isso. E aí, mais uma vez, também conclamou, né, como a gente disse aqui, falou sobre a importância dessas relações comerciais, lembrando que amanhã o presidente Michel Temer, o último compromisso dele lá em Nova York, ele vai se reunir com empresários estrangeiros e aí abordar essa questão do Brasil, ou seja, falar que eles podem e devem investir aqui no Brasil, apresentar alguns projetos, enfim, algumas propostas. Vai ser o último compromisso dele lá em Nova York e ele retorna para Brasília na quinta-feira. Rodrigo. Obrigado, Renata. Discurso importante, Cláudio Humberto, presidente Michel Temer. É um discurso histórico, né? Porque na medida em que é a primeira vez que o presidente do Brasil fala à Assembleia Geral da ONU. Desde de Oswaldo Aranha, o brasileiro que fez o discurso de inauguração lá em 1947, até hoje, tradicionalmente o Brasil faz esse discurso de abertura da Assembleia Geral, que é algo que acontece todos os anos. Ele disse também uma coisa fundamental no seu discurso. Ele explicou que o Brasil vive uma democracia, tem uma democracia sólida, e foram as instituições democráticas que se manifestaram no impeachment da presidente Dilma. Ele disse também que o Brasil passa por um processo de depuração do sistema político. Foi muito importante essa afirmação dele, lembrando, inclusive, que no Brasil a imprensa é livre e o Ministério Público é atuante, a Justiça age, assim como o Poder Legislativo, com absoluta liberdade e autonomia e, portanto, não há que se falar em qualquer abalo às instituições democráticas no Brasil. E a seguir começa a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. O Band Cidade volta já.